Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre. Finalmente vocês vão ser apresentados a um dos personagens mais importantes da história, que é o meu chapéu. Esse é o meu famoso chapéu, que vocês já me viram em fotos com ele. E eu sempre começo a dar aula de chapéu nessa época do ano, no terceiro bimestre. Porque agora a gente vai falar sobre povos, civilizações, culturas antigas que existiram depois que o ser humano descobriu a agricultura. Mas para poder falar sobre esses povos, a gente vai estudar mitos sobre esses povos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que são mitos e o que eles têm a ver com a história. Bom, em primeiro lugar, já está aparecendo para vocês aí uma definição, mas muita gente costuma confundir mito com mentira. Mito não é mentira, tá? O mito, ele é uma coisa inventada, mas inventado é diferente de mentiroso, tá? O mito, ao contrário da história, ele não está preocupado em fazer um relato igualzinho o que aconteceu. Na história, a gente estuda os documentos, estuda as diferentes versões, para que a gente possa contar algo que seja próximo do que aconteceu. No mito, não importa o que aconteceu. O mito, ele está preocupado em ensinar uma lição, em mudar o comportamento das pessoas. Ele foi criado numa época que ainda não existia a ciência, em que esses povos que estão se desenvolvendo estão começando a buscar explicações para o que acontece no mundo, da onde o mundo veio, por que os seres humanos existem, por que a chuva cai, por que o fogo queima. Então eles vão criar os mitos para explicar isso. Cada povo que a gente vai estudar esse bimestre tem um mito, tá? E todos os mitos têm algumas características importantes. A primeira característica importante de um mito é que ele sempre tem um herói. Um ou mais heróis. No quarto bimestre a gente vai estudar o mito da Guerra de Troia, por exemplo, que tem 30 heróis. Mas tem que ter no mínimo um. Pode ter dois, pode ter 30. Mas tem que ter heróis. Os heróis são os personagens principais do mito. E eles sempre têm uma característica. Eles são deuses ou filhos de deuses ou escolhidos de deuses. Ou seja, o herói, ele é sempre um personagem que está ligado ao mundo dos deuses, para dizer que ele é diferente dos outros seres humanos, e por isso ele é tão especial. Apesar da gente usar essa palavra herói, ele não precisa ser o mocinho, ele não precisa ser a pessoa que ajuda todo mundo e faz as coisas certas, tá? Ele precisa ser o principal e ter alguma ligação com os deuses. Esse é o herói. Além de ter o herói, todo mito tem que ter deuses, que são justamente essas forças especiais, sobrenaturais, que vão resolver os problemas e às vezes causar os problemas. Os deuses, pode ser um deus, pode ser dois deuses, pode ser 30 deuses, mas tem que ter deuses no mito. Além de ter o herói e além de ter pelo menos um deus, os mitos, eles sempre vão ensinar uma lição. Ou seja, o que ele quer mudar no comportamento das pessoas. Às vezes, uma mãe contava o mito para que o filho dela aprendesse que o mais forte não pode abusar do mais fraco e parar de bater no irmão menor. Ou então, a lição que aquele mito tá é de que o povo tem que ser unido para ter força e resistir. Ou a lição que o mito quer ensinar é que quem mentir vai ser punido pelos deuses e quem falar a verdade vai ser beneficiado. Cada mito vai ter uma lição e a gente tem que entender bem a mensagem do mito para entender qual a lição que ele está passando. Além disso, como esses povos que a gente vai estudar são os povos que se desenvolveram a partir da invenção da agricultura, todos esses mitos vão ter um rio. O rio, ele vai aparecer no mito como o local do crescimento e desenvolvimento desse povo, como um lugar
especial. Então a gente sempre vai procurar o herói, a gente sempre vai procurar o Deus, a gente sempre vai procurar a lição e a gente sempre vai procurar o rio em que acontece o mito. Além dessas 4 coisas, eu vou sempre no estudo com vocês mostrar o que tem dos acontecimentos da formação desse povo, da história desse povo, que a gente pode conhecer estudando esse mito. Para tentar explicar para vocês bem rapidamente, por exemplo, quando eu contei para vocês como a invenção da agricultura aconteceu, aquilo foi um mito, ou seja, eu criei uma história com referências a como pode ter sido, para vocês entenderem melhor como foi esse processo de invenção da agricultura. Aí, se a gente pensar, por exemplo, o Arthur, ele é o herói do mito. Ah, professor, mas e a Daniele, que, coitada, sofreu? Sim, a Daniele é a boazinha do mito. Mas quem é o herói do mito, quem fala que é o escolhido de um deus que vai liderar o povo, é o Arthur. Então, no mito da invenção da agricultura, o herói é o Arthur. O deus é o deus Arthurston, que ele cria para justificar o poder dele e para poder fazer o povo continuar obedecendo ele. O rio em que se passa o mito é o rio lá da cidade, quando eles chegam no começo do mito. E a lição que o mito está ensinando é que os mais fracos, as mulheres, tiveram o conhecimento e o cuidado de inventar a agricultura, mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Os poderosos ficam cada vez mais poderosos e os humildes ficam cada vez mais miseráveis. Essa é a lição que o mito está contando pra gente. E a história escondida é como foi o processo do ser humano se tornar sedentário a partir da produção do próprio alimento. Bom, pessoal, ficou bem resumidinho, mas conforme a gente for estudando os mitos, vocês vão entender melhor. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.